A gente vai voltar a falar agora sobre o caso Master. A nossa Soane Guerreiro está agora com a senadora Damares Alves e daqui a pouco a gente vai receber de forma remota o deputado Rogério Correia. Meu boa tarde à senadora Damares Alves. Só me esclarece aqui, gente, o deputado está ao mesmo tempo conosco ou é daqui a pouquinho? Ele também está ouvindo a gente. Deputado, também seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. A gente tem a imagem do deputado também. Já vai chegar já já. Eu agradeço muito a presença dos dois. Senadora, seja muito bem-vinda. Soane, minha querida, muito obrigada pelo esforço de reportagem, de trazer a senadora e o deputado para falar conosco. Comece a entrevista para mim, por favor. Com certeza, Raquel. Boa tarde novamente para quem nos acompanha. Muito obrigada novamente à senadora Damares Alves, que ficou aqui para nos atender. Ela que é integrante também do grupo de trabalho da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, que está se debruçando também sobre esse caso Master. E, senadora, a gente soube, por várias fontes ali nos bastidores, muita repercussão aqui dentro do Senado em relação a essas últimas informações envolvendo o ministro Dias Toffoli. E vocês estiveram com o presidente do STF, Edson Fachin. Quero entender como isso repercutiu ali no grupo de trabalho. Muito boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e boa tarde, deputado Rogério. Olha, eu acredito que a notícia caiu como uma bomba. Eu até brinquei hoje que a Polícia Federal no Brasil, ela está fazendo chover dinheiro, ontem choveu dinheiro e hoje ela provocou um terremoto. A notícia realmente caiu como uma bomba, causou aqui um certo desconforto e provocou de todos nós uma reação. As notícias de que foram encontradas menções do Toffoli no telefone do Vorcaro e que fala assim dinheiro e quantidades expressivas, isso não pode ser ignorado. Então, os parlamentares que estavam na casa hoje se reuniram, inclusive houve um aditivo, já um pedido de impeachment do Toffoli. Hoje houve um aditivo acrescentando essa informação. E também nós já estamos pedindo que a Polícia Federal compartilhe com a CPMI e que a Polícia Federal compartilhe essa informação com o grupo de trabalho lá da CAI. Então, assim, são informações que não podem ser ignoradas pelo Legislativo. E eu tenho uma novidade, né? O Vorcaro se prontificou a vir falar na CAI na próxima terça-feira, dia 24. Está marcado para ele também, se não me engano, 26 na CPMI, mas ele já vem dia 24 falar com um grupo de trabalho. Só um questionamentozinho, Raquel, antes de passar. O que foi que o ministro Fachin, presidente do STF, falou com vocês? Ao deputado. Ok. Só um minutinho, Soane. Também queria que o deputado Rogério Correia compartilhasse com a gente quais foram as impressões dele sobre as revelações que vieram à tona envolvendo as relações entre o ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro. Primeiro, uma boa tarde, né, para a SBT News, Poder Expresso. Uma boa tarde, senadora Damares. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. É evidente que é um impacto forte e que isso tudo precisa ser esclarecido. Este caso do Banco Master, isso não vai ficar no subterrâneo. Com certeza, o nosso povo brasileiro vai saber disso e toda a origem por que isso aconteceu. Além do próprio ministro Toffoli, onde nós vamos agora fazer todo esse processo de investigação. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele precisa estar à frente deste procedimento, interessa ao Supremo desvendar isso tudo, ver se existiram relações de fato equivocadas nesse processo, para que o Supremo não fique ele no seu conjunto, enquanto poder e Constituição, sob cheque. Então, o ministro Toffoli terá que explicar e o Supremo terá que fiscalizar todo esse procedimento. Agora, para além disso, nós temos que fazer outras investigações nesse caso Master. Um deles é como é que esse banco Master pôde se enriquecer tanto e praticamente a falência sequer ser investigado. Eu tenho um requerimento também na CPMI do INSS para que a gente escute o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, na verdade, permitiu esse funcionamento promíscuo, essa relação promíscua entre o Banco Master e o Banco Central. E também do Vorcaro, que já vai dia 26, como disse a senadora, na CPMI do INSS, e eu faço questão que vá lá também o sócio do Vorcaro,
que é o seu cunhado, Zé Tel, que aparece em todo esse procedimento como operador desses recursos também do MAST. Então, tem muita coisa a ser vista e a gente espera que, conjuntamente, a Câmara, o Senado, possam estar a par do que está acontecendo e ajudar na investigação junto com a Polícia Federal, que se mostra agora uma Polícia Federal independente, que apura tudo, que está olhando o andar de cima do crime organizado no Brasil. Senador e deputado, vocês representam, né, dois dos grupos políticos mais fortes hoje no nosso país. E está se colocando de uma maneira cada vez mais forte uma possibilidade de impeachment do ministro Dias Toffoli. Eu queria que primeiro a senadora e depois o deputado falassem como seus grupos políticos enxergam essa possibilidade de impeachment do ministro Dias Toffoli. Senadora, por favor. Olha, é possível o impeachment dele, se a informação compartilhada com a CPMI, com o grupo de trabalho, confirmar o que está na imprensa, nós temos elementos, sim, para fazer um pedido de impeachment. Não quer dizer que o impeachment vai ser aprovado, mas temos elementos para dar uma abertura a um pedido de impeachment. Nesse sentido, Raquel, eu quero dizer uma coisa e o deputado vai concordar comigo. O parlamento não se omitiu diante de tudo isso. Veja só, nós temos uma CPMI funcionando, nós temos um grupo de trabalho na CAI funcionando. Temos também a CPI do crime organizado, que também está com um olhar para o Banco Master. Então, nós, parlamentares, não estamos nos omitindo. E tanto direita como esquerda, nós queremos esclarecer. Por quê? Esse é um dos escândalos que colocou de joelho o sistema financeiro brasileiro. E nós temos responsabilidade com o Brasil. Mas, para além de investigar e responsabilizar, Raquel, nós queremos também, isso é uma discussão que a gente tem feito lá na CPMI, encontrar quais foram as falhas na legislação que permitiram que esses bandidos atuassem de forma tão descarada como atuaram, de uma forma tão livre como eles atuaram. Então, nosso papel também será fechar as brechas na legislação. Mas, quanto ao impeachment, se for verdade, quando chegar os documentos, já há elementos para pedido do impeachment. Muito obrigada, senadora. Agora, queria ouvir o deputado. Deputado, se for verdadeiro, como o senhor e o seu grupo político pretendem se posicionar? Bem, confirmado isso, evidentemente precisa de dar ao ministro a presunção de inocência. Ele tem que ser investigado, ele tem que colocar a sua defesa, porque isso faz parte do processo todo democrático no Brasil, e se for confirmado, é evidente que ele próprio, eu acho que o próprio Supremo não vai querer conviver com isso. E creio que nem a necessidade do impeachment haverá. Mas se ele insistir em permanecer, o impeachment é sim uma última arma, vamos dizer assim, que nós temos para fazer valer o processo democrático e a moralidade no serviço público. Agora, é preciso que isso seja feito com cautela e não seja apenas uma tentativa de desestabilização dos poderes, que nós vivemos também para ter praticamente um golpe no Brasil no dia 8 de janeiro e, felizmente, nós conseguimos fazer com que esse golpe de Estado não fosse dado. Levou à prisão de Jair Bolsonaro, que está hoje preso na Papudinha, exatamente pela tentativa de golpe. E o Supremo nos foi fundamental nisso. Então, nós não podemos desestabilizar o poder até para que não se dê oportunidade a que novas tentativas golpistas apareçam no Brasil. Então, é muito importante defender a democracia, mas defender sempre a verdade e a punição, doa a quem doer, como tem dito o presidente Lula e como tem feito a Polícia Federal. Doa quem doer. Sônia, minha querida, queria que você colocasse uma pergunta que pudesse ser respondida tanto pela senadora quanto pelo deputado, a quem eu agradeço demais pela conversa franca, aberta e democrática. Isso, teremos o depoimento, então, de Daniel Vorcaro em dois momentos, um na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 24, e outro no dia 26, na CPMI do INSS. Tanto a senadora quanto o deputado fazem parte desses âmbitos de discussão aqui dentro do Congresso Nacional. Quero entender quais são os questionamentos que vocês estão querendo buscar com essa vinda de Vorcaro aqui ao Congresso Nacional. E se a senhora puder também trazer alguns detalhes sobre essa vinda, agradeço também, senadora. Nós temos um fato grave que nós precisamos apurar,
E eu sei que o deputado Rogério vai também concordar. Há uma notícia de que o TCU foi chantageado. É o Tribunal de Contas, gente, é uma instituição. O que está acontecendo no Brasil, eu concordo com o deputado Rogério, um ataque sistêmico às instituições. Nós vimos ataque recente ao Banco Central, nós estamos vendo o tempo todo ataques. E agora há essa notícia de uma chantagem ao TCU. Nós queremos entender. Essa figura, Vorcaro, ela para nós ainda é muito emblemática. Como é que um único homem colocou todo um sistema financeiro no Brasil de joelho? É possível que o Vorcaro não seja o cérebro, seja a cara. Então, nós queremos entender quem está por trás de tudo isso também. Nós queremos entender quem está envolvido em toda essa trama, uma trama absurda que não pode acontecer de novo no Brasil. Então, quando o Vorcaro vier, nós teremos cuidado com as perguntas, porque a gente está começando a compreender que ele não está sozinho nisso e a gente vai questionar. Quem é você? Quem está por trás de você? Quem são os políticos? E é uma situação, Soane, que envolve diversas instituições de todos os poderes. Gente, nós estamos diante de uma calamidade. Então, a oitiva do Vorcaro tem que ser feita com muita cautela, porque me parece que ele é muito habilidoso nas respostas, então nós teremos que ter muita sabedoria e é uma oportunidade, Soane, que a gente não pode perder. As brigas terão que ser deixadas de lado, as perguntas mais maduras possível, porque se ele está com ânimo de falar, nós vamos aproveitar esse ânimo que ele tem de falar e tentar esclarecer tudo. E dizer, concordo com o deputado, doa a quem doer, seja quem estiver envolvido, de direita ou de esquerda, terá que ser responsabilizado e o parlamento não pode se omitir. Interessantíssimo, senadora, a senhora dizer que é preciso aproveitar a disposição dele de falar. Queria ouvir o deputado sobre a pergunta da Soane, o que ele pretende, quais são os questionamentos que Vorcaro deveria responder. Bem, a senadora colocou um ponto que eu concordo que é fundamental, tem sido levantado, que é que o Tribunal de Contas da União também quis blindar o Vorcaro e fazer com que o Banco Master não fosse liquidado. Isso é muito grave. Agora, no caso meu particular, como eu estou na CPMI do INSS, a senadora também, mas não pertence à CAI no Senado, por óbvio, mas temos um ponto muito importante. Nós temos em torno de 450 mil aposentados que receberam consignado, no caso do Banco Master. E esse consignado, eles foram suspensos pelo INSS porque não estavam dando o resultado que devia. Muitos aposentados sequer sabiam que estavam com esse crédito consignado. Muitos não receberam. Então, foi uma fraude com os aposentados. Evidente que nós queremos saber com o Vorcaro quem era o responsável, além dele, por todo esse processo de consignado. E para onde esses recursos foram? Onde é que foi lavado esse dinheiro? E essa lavagem de dinheiro, a gente já sabe que uma parte foi para fintechs, uma parte, a senadora lembra, foi até para alfaiates, que nós fomos ouvidos lá. Eu faço um levantamento também, a senadora tem ajudado nisso, e aí não há nenhum preconceito, nem nenhuma denúncia que seja ela sem ser específica, nada que generalize. Mas até em algumas igrejas, esse recurso chegou como recurso de lavagem. Preciso saber também, porque o próprio Zetel é pastor de igreja e estava também utilizando esse recurso. Então, esse dos aposentados, eu pretendo fazer perguntas também bem colocadas para que a gente saiba como que os aposentados foram lesados no Banco Master. E também se o Banco Central tinha conhecimento disso, que é o que parece. Essas informações chegaram ao Banco Central, na ocasião, ao ex-presidente Roberto Campos Neto, e ele simplesmente não queria sequer fazer a liquidação do banco. Então, como que isso pôde permanecer, como que isso pôde continuar durante todo esse período sem que o Banco Central fizesse uma intervenção, como fez agora, depois de 5 anos da denúncia. Então, isso é muito importante também. Eu acho que, neste caso, tem que haver uma união no Congresso Nacional para que a gente estabeleça a verdade e repasse ao povo brasileiro a confiança nas instituições e na democracia. Isso é fundamental.
Quero agradecer muito à senadora Damares Alves, ao deputado Rogério Correia, por essa entrevista dupla aqui ao Poder Expresso, a gente mostrando, né, dois campos da política, conversando, né, debatendo, expondo as suas posições, é muito enriquecedor. Muito obrigada, senadora, muito obrigada, deputado, e muito obrigada à nossa querida Soane Guerreiro, nossa repórter incansável. Raquel, Obrigado. sem desculpa, assim, né, também saber se tem tempo para mais uma perguntinha para os dois parlamentares ou se o nosso tempo está estourado. Infelizmente, o nosso tempo está estourado, minha querida. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigado, um abraço. Um abraço. Gente, eu estou quase no meu intervalo, mas eu só quero chamar aqui o Ranier Bragon para fazer uma rápida análise com ele sobre essa entrevista que eu achei muito interessante. Ranier, o deputado Rogério Correia fala ali no final em união do Congresso Nacional. E ele e a senadora Damares Alves, que têm posições às vezes tão divergentes na política, os dois mostraram apoio, de alguma forma, com diferenças, o deputado falando da importância de preservar o Supremo, do próprio Supremo, às vezes, fazer uma autocrítica, a senadora também colocando as posições dela, da maneira como esse pedido já sendo feito e reiterado, mas os dois falando em um apoio ao impeachment do ministro Dias Toffoli. Me surpreendeu. Raquel, é um raro consenso ali, né, entre os dois polos eleitorais atualmente e em relação a essa ameaça e o impeachment contra o ministro Dias Toffoli, que, primeiramente, muito boa tarde para você, mas que jamais aconteceu no Supremo Tribunal Federal, a gente precisa saber também se vai haver apoio daquela maioria que até agora do Congresso Nacional que não se manifestou, né? É uma quinta-feira, véspera de carnaval, mas todo mundo tem celular, todo mundo tem rede social, todo mundo é muito ativo nesse tipo de situação e há um silêncio aí muito expressivo, muito generalizado nos partidos do Centrão e mesmo em partidos da esquerda e em políticos da direita também. O Rogério Correia e a Damares são mais ativos aí nessa linha de frente desse pedido de investigação em relação ao Banco Master, a CPMIs. Resta saber agora se essa mesma disposição também ela vai ter ou ela encontra amparo ali em outras forças políticas que são mais expressivas e mais majoritárias ali no Congresso. Raquel. Ranier sempre colocando as coisas no seu devido lugar. Damares e Rogério Correia sempre tomam muito posicionamento, né? Os dois estavam dizendo, doa quem doer. Mas e o Centrão? E o Centrão, para onde vai, né, Ranier?